passado foi apagado, a solidão não fala mais aqui. Na multidão eu fui transformado, a luz de Deus brilhou em mim. O meu passado foi apagado, a solidão não fala mais por mim. Na multidão eu fui encontrado, a luz de Deus brilhou. No meio da multidão, a mentira era minha verdade. No meio da multidão, meu sorriso, pura vaidade. No meio da multidão, eu vagava sem destino. Mas na multidão, alguém mudou meu caminho. O meu passado foi apagado, a solidão não fala mais aqui. Na multidão eu fui transformado, a luz de Deus brilhou em mim. O meu passado foi apagado, a solidão não fala mais por mim. Na multidão eu fui encontrado, a luz de Deus brilhou. Nascer do sol, pôr do sol, espaço limitado, planejado. Cada vida anseio, espelho, 10 mil, número inesperado. Susto, medo, alívio, cura, ir, voltar, tentar, desistir, avançar, aprofundar, conhecer, insistir. Rotina, cansadas retinas, explosão, estranha sensação. Bagagem, escolha, viagem, possibilidade. Garoa, andar à toa, abrir a mente, diferente. A solidão não fala mais aqui. Na multidão eu fui transformado, a luz de Deus brilhou em mim. O meu passado foi apagado, a solidão não fala mais por mim. Na multidão eu fui encontrado, a luz de Deus brilhou. No meio da multidão, Sonho, realidade, no meio da multidão, esperança, temores, no meio da multidão, encontros, despedidas. mas na multidão, Jesus. com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei.
casa do Senhor. O Salmo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E verdadeiramente nós estamos alegres por estarmos na casa do Senhor e passar mais um domingo na presença do nosso Deus e podermos cultuarmos esse Senhor maravilhoso. Gostaria que a igreja se colocasse de pé para nós estarmos orando ao Senhor nessa noite, fazendo uma oração de louvor e adoração a esse Deus, o único digno de ser adorado. Em adoração ao Senhor, nos conduz, ó Deus, em gratidão ao Senhor, ó Deus, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, ó Pai. É o que nós louvamos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amados, ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 145, versículo 1 e 2. 1, 2 e 3, queridos. Salmo 145, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler todos juntos esses versículos? A bondade, grandeza e providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Grande é o nosso Deus, amados, e Ele é digno de ser louvado, de ser exaltado. E é esse Deus que nós vamos estar cantando louvores neste momento. Tem um cântico que diz, ser amigo de Deus, é o nome do cântico. E não existe nada melhor do que nós sermos amigos do Senhor, né? A palavra do nosso Deus diz que se nós sermos amigos deste mundo, do mundo, nós somos inimigos de Deus e vice-versa. Então, eu prefiro ser amigo do Senhor, né? Que Ele é o nosso Salvador e é o nosso cuidador e está conosco todos os dias. Vamos estar cantando esse cântico? Grandeza do poder.
de Jesus, meu bom pastor. Amém. Poder sentar, queridos. A palavra do nosso Deus diz, e no Salmo 139, que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele esquadrinha, né, do nosso pensamento. E do Senhor nós não podemos esconder nada dele. Ele é um Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é santo e Ele é tremendo. E nós não temos nenhum poder de esconder as coisas do nosso Deus. E neste momento nós vamos nos colocar na presença do Senhor em oração, quebrantar o nosso coração diante do Senhor, né, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo também a sabedoria, né, dEle, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos buscar viver em santidade, buscar perfeição, e de forma que agrade ao Senhor. Vamos fazer esse momento de oração silenciosa, e logo após nós estaremos quebrando este momento com um cântico, Teus Olhos Revelam. E quem souber cantar este cântico, possa cantar conosco esse cântico, declarando para o Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei sobre mim me enchem da tua paz. Não sou nada sem o Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração.
Senhor, em nome de Jesus, nós continuamos, ó Pai, na Tua presença em oração. Queremos, ó Pai, reconhecer a Tua soberania, o Teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, ó Pai. E nós te agradecemos, porque mesmo sendo quem o Senhor é, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos e bendizemos o nome por Cristo Jesus, que o Senhor enviou a nós, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, pudéssemos ser amigos do Senhor, ó Pai, para que pudéssemos ter, ó Deus, o livre acesso à Tua presença, e nós te agradecemos por isso. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pequenos demais diante da Tua grandeza. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, que nós carecemos da graça e da misericórdia e do perdão do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor sonda os nossos corações. Só o Senhor sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. E na Tua palavra, ó Deus, estão todas as respostas, ó Pai, dos nossos problemas, dos nossos anseios, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso alicerce, porque o Senhor, ó Deus, é fiel para conosco. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor faz nas nossas vidas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou sonhamos ou esperamos. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor, e nós queremos Te agradecer por este privilégio de sermos, ó Pai, sermos chamados amigos do Senhor, sermos chamados filhos do Senhor, cordeiros juntamente com Cristo. Nós Te agradecemos. Fala aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra nessa noite. Usa Teu servo, ó Deus, e que a transmissão que está sendo feita possa alcançar muitas vidas e possa alcançar muitos corações, ó Pai, induzir estes corações a se quebrantarem na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós Te agradecemos e declaramos para o Senhor que o Senhor é o único digno de todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Relembrando a igreja, então no próximo domingo, é o segundo domingo do mês, e nós teremos a entrega dos dízimos, tanto na escola dominical, como também no culto da noite. Queridos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 11. João, capítulo 11, em uma só voz, leiamos o verso 31, 32 e 33. O Evangelho de João, Novo Testamento, página 114, leitura uníssima do verso 31, 32 e 33. Versículo estes que está dentro do contexto da enfermidade de Lázaro, sua morte e o seu sepultamento. Leiamos. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Meus queridos, o ser humano, ele chega ao mundo chorando. O ser humano, ele parte deste mundo deixando
choro. Na verdade, o homem nasce chorando. Nós choramos por nós, individuais, pessoais, nós choramos por nós. Nós choramos pelos nossos familiares, aqueles que nos são queridos, que são importantes, que são valiosos. Então nós choramos pelos nossos familiares. Choramos pelos nossos amigos, aqueles e aquelas que nos são chegadas, amigos. Choramos por eles também, mas muitas vezes nós choramos pelos nossos inimigos, aqueles que querem ver a nossa vida em ruína e tudo mais. Então nós choramos pelos nossos inimigos. E nesse texto que lemos, nos fala que devemos e podemos e temos um lugar aonde chorar. Chorar aos pés do Senhor Jesus. A palavra chorar quer dizer derramar lágrimas. Então nós, aqui neste mundo, temos um lugar especial, aonde derramarmos as nossas lágrimas. João capítulo 11. Então ele fala da enfermidade de Lázaro, o recado que Maria e Marta mandaram para Jesus. Ele demorou 4 dias, chegou, e neste tempo Lázaro morreu, foi sepultado, e aí após 4 dias Jesus chega na casa de Marta e de Maria. Quando avisaram as irmãs que Jesus estava chegando, que estava próximo, então Marta foi de encontro com o Senhor, conversou com Jesus, e voltou dentro da casa e disse: Maria, o Senhor te chama. Então Maria levantou-se, e o texto diz que muitos acharam que Maria ia para o túmulo chorar. Maria foi ao encontro de Jesus. E ao encontrar o Senhor Jesus, diz o texto, que ela lançou-se aos seus pés. Ela prostou-se aos pés de Jesus e chorava. Abria o seu coração através das lágrimas sendo derramada aos pés de Jesus. Então, meus queridos, onde devemos chorar? Devemos chorar aos pés de Jesus. É interessante que Maria já havia sentado aos pés de Jesus para aprender. Aqui nós temos Maria prostrada aos pés de Jesus para chorar. No capítulo 12 nós temos Maria novamente aos pés, junto a Jesus, para agradecer. Então o melhor lugar para chorar é aos pés do Senhor Jesus. Ana, há muitos anos atrás, antes de Maria, ela já tinha ido ao templo e derramado suas lágrimas aos pés do Senhor nosso Deus, suplicando, pedindo e clamando um filho. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso,
ele diz: eu venho servindo ao Senhor, e muitas vezes com lágrimas, sendo derramada em prol da obra do serviço. Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele fala que os seus olhos se mudaram de tantas lágrimas diante de Deus. E aí no verso 19 ele diz: levanta de madrugada e clama pela vida dos seus filhos. Joel, o profeta menor, quando ele fala da oração, do jejum, ele diz que devemos rasgar o nosso coração aos pés do Senhor nosso Deus, em lágrimas, choro. Tiago, ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Jó, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Então, o melhor lugar para chorar é aos pés do Senhor nosso Jesus. Por que nós devemos então nos colocarmos diante de Deus, na abertura do nosso coração, derramando em lágrimas, em choro, porque devemos lembrar, queridos, não há causa perdida quando colocada nas mãos de Deus. Então, o que nos leva aos pés do Senhor Jesus em lágrimas, é porque, queridos, diante de Deus não há causa perdida, não há luta perdida, não há batalha perdida. Então o lugar de chorar é aos pés do Senhor, porque não há causa perdida quando colocada, entregue, depositada e rendida nas mãos do nosso Pai Celestial. Jó, ele diz o seguinte: uma coisa eu faço, eu coloco a minha causa perante o altar de Deus. Isaías 37, verso 16. A oração de Ezequias, quando ameaçado por Senaqueribe, o Deus da tempestade, ele foi ao templo, ele abriu a carta da ameaça no templo, diante de Deus, e disse: Senhor, olha e vê o que Senaqueribe, ele está nos ameaçando. Paulo, em Efésios, o capítulo 3, verso 4, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Irmãos, o que nos conforta e o que nos consola e o que nos abençoa é essa certeza que não há causa perdida quando rendida, entregue, depositada nas mãos de Deus. Por isso, meus queridos, vale as lágrimas derramadas aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus, quando há lágrimas, nós encontramos consolo e alívio. Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Jesus diz para a viúva de Naim: não chores. Era alívio, era consolo e era esperança. Salmo 34, no 15, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor,
e ele me ouviu. Jesus, em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, o lugar de chorar é aos pés do Senhor. É porque nós encontramos o consolo, nós encontramos o alívio. Quando ele chama a atenção de Ana, e Ana explica para ele porque ela orava, e ele despede de Ana, e a Bíblia diz que Ana foi embora, e o seu semblante já não era mais triste. João capítulo 8, daquela mulher que foi colocada aos pés de Jesus, pega em adultério, e Jesus diz: vai e não peques mais. O alívio, o consolo. Então é aos pés do Senhor Jesus onde nós encontramos o verdadeiro consolo e o verdadeiro alívio para as nossas tribulações, para as nossas aflições. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que felizes são os que choram pelos seus pecados. Felizes são aqueles que vão aos pés do Senhor Deus, abrindo o seu coração por causa do pecado. Pedro, quando ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, que o galo cantou, diante dos olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Isto é, ele reconheceu que havia negado o Senhor Jesus. Saiu dali, arrependido, e chorou amargamente. Davi, ele diz que bem-aventurado, no Salmo 32, aqueles cuja iniquidade é perdoada. Felizes os que abrem o coração reconhecendo o seu pecado. 1 João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de todo pecado. Então, meus queridos, aos pés do Senhor é onde devemos abrir o nosso coração, se porventura temos andado contrário à sua vontade. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. Então, meus queridos, muitas vezes quando nós estendemos o dedo para alguém e que achamos que ele está em pecado, nós deveríamos estender o dedo para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, e render-nos aos pés do Senhor, pedindo que Deus nos transforme, que Deus nos perdoa, que Deus nos purifique e nos lave. É o que Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque estes é que verão a Deus. Muitas vezes nós preocupamos com os outros e esquecemos de nós. Então a Bíblia diz que felizes aqueles que choram os seus pecados diante de Deus. Felizes são os que choram aos pés do Senhor, porque serão ouvidos.
Então não há causa perdida quando colocada nas mãos de Deus. Porque felizes ou bem-aventurado é que Deus, Ele vai ouvir-nos. Quando Isaías foi à casa do rei Ezequias, com a ordem de Deus, dizendo: Ezequias, coloca a tua casa, tua vida em ordem, porque da cama em que você está deitado, você não vai levantar mais. Você vai ser chamado. Isaías, então, ele deu o recado de Deus, a mensagem do Senhor ao rei Ezequias. E quando Isaías nem tinha saído da cidade, Deus mandou que Isaías voltasse lá na casa do rei Ezequias e dizer o seguinte ao rei Ezequias. E o texto diz que quando Isaías saiu, Ezequias virou o rosto para a parede. E agora o texto de Isaías chegou lá e diz o seguinte: Deus mandou te dizer de novo: eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas sendo derramada na parede, e vou te acrescentar 15 anos. Daqui 3 dias você vai ao templo. O Salmo 30, o verso 5, ele diz que o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando nós nos colocamos a nossa causa diante de Deus, e muitas vezes em choro, em tristeza, em angústia, mas o amanhã Deus vai nos dar a alegria. O Salmo 126, ele diz, olhando para o futuro, ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E o salmista, ele está pensando na terra da Palestina, seca e tudo mais. Era como se o salmista, ele estava dizendo que o agricultor, ele estava jogando a semente, tampando a semente e regando a semente com as suas lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então, irmãos, muitas vezes o nosso semear, a nossa peregrinação aqui neste mundo é difícil, é de lágrimas. Mas o texto diz: voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo 56, o verso 8, é um dos versículos mais confortador ao nosso coração. Ele diz o seguinte: que o Senhor recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas. Eu fico a pensar, quando nós chegarmos ao trono da graça, e quando Deus passar a nossa vida aqui na terra, Ele vai dizer: meu filho, eu vi você chorando no seu quarto, eu vi você chorando andando, eu vi você chorando lá no banheiro da sua casa, eu vi você chorando lá na sala, eu vi você chorando no seu trabalho, andando de carro, de coletivo, eu vi as tuas lágrimas. Ele vai dizer: eu vi a aflição do seu coração derramado e sendo demonstrado em lágrimas. Deus recolhe. Então Maria
ela lançou-se aos pés do Senhor e abriu o seu coração em choro. Mas, meus queridos, nós temos uma certeza. Enquanto estivermos aqui, podemos chorar à vontade. Podemos esgotar as nossas lágrimas. Mas a Bíblia tem uma promessa muito grande para nós. Porque a nossa história não terminou e não acabou aqui. Apocalipse capítulo 7, verso 17 diz: e o Cordeiro, que é Jesus, vai apacentá-los. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, queridos, isto vai passar. E o Cordeiro, aquele que nós nos prostramos aqui em lágrimas e em choro, ele vai nos apacentá-lo. Mas acima de tudo, Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Depois ele vai em Apocalipse 21, verso 4, quando ele fala da noiva, dizendo: a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas se passaram e tudo se fez novo, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, queridos, este vale de lágrimas que nós vivemos na terra, ele vai passar. E nós estaremos junto a Deus. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Jesus vai nos apacentar o nosso coração, a nossa vida. Então, meus queridos, Maria lançou-se aos pés de Jesus, derramando as suas lágrimas. Meus queridos, o melhor lugar de chorar é aos pés do Senhor Jesus. Não há causa perdida quando colocada nas mãos de Deus. Nada está perdido. Aos pés do Senhor Jesus, enquanto nós choramos, Ele nos enche de consolo e de alívio. Aqueles que abrem o seu coração, reconhecendo a sua limitação, o seu pecado, é feliz. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão ouvidos por Deus. E tudo isto aqui vai passar. Tudo aquilo que nos traz lágrimas aqui na terra vai passar. Porque o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Meus queridos, mesmos assentados, vamos louvar a Deus com um cântico. E já convido a igreja a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este